Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui no Instagram, né? Uma série de lives. A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Então tá começando a entrar a galera aí. Muito massa. E sempre quando começa a live a gente aguarda 2 minutinhos, que é o tempo que a galera vai entrando, vai sendo notificado de que começou. E a gente espera 2 minutinhos aí só pra galera mesmo entrar e a gente começar com força total nessa live. Doutor Nathan Cunha já tá aí, já entrou na live. Doutora Guida Scarlett, doutora, eu já tive uma boa notícia que vamos ter aí você conosco próxima semana. Parabéns, viu? Participe da nossa live aí, mande suas dúvidas. Eu queria agradecer. Ontem a nossa live foi fenomenal, foi fantástica, superou todas as expectativas que a gente tinha e a gente fica feliz, né? De estar trazendo, de ter dado o pontapé inicial nesse projeto. Ontem deram mais de 170 pessoas, entendeu? O pico, né? Mais de 170 pessoas, 174 se eu não me engano. E foi muito legal mesmo. E continue assistindo, vai ser todo dia às 8 horas uma live com um tema diferente. E agradecer o Caio Gui, né, que entrou aí também para nos assistir. O Gabriel, o Dr. Gabriel, um abraço. Raquel, acabou de entrar. Raquel Germana, um abraço para você. Obrigado por estar nos assistindo. Entendeu? Doutora Guido, hoje a gente vai falar sobre a saúde, né? A saúde mental nesse coronavírus vai ser top. Lembrando que nossa live ela vai ficar salva por 24 horas no Instagram e a gente disponibiliza também lá no YouTube. Entendeu? A de ontem já está disponível lá no YouTube. Boa noite também, doutora Eduarda. Obrigado por estar assistindo. Então, gente, vai ficar salva no YouTube. Tá lá, viu? A de ontem já tá. Então, se você não pôde assistir ainda, ou se você quer mandar para alguém, corre lá, entra na nossa página, né, no nosso canal lá no YouTube do BMS, Advogados Associados, e pode mandar para alguém, tá bom? Doutora Marília, obrigado por estar nos assistindo. Doutora Yolanda, muita gente boa, gente aqui, certo? Doutor Marcos, boa noite, doutor. Edmundo Júnior também, doutor Arthur. Nesses primeiros momentos, doutor Guilherme, nos primeiros 5 minutos, gente, vai chegando um pouquinho de gente. A gente espera até 8h05 para a gente dar o pontapé inicial, que é o tempo que o próprio Instagram ele vai notificando as pessoas, entendeu? As pessoas vão entrando, tem um pequeno delay, né, até todo mundo entrar. Mas aí a gente espera só esse tempozinho de 5 minutos, já tá dando, já falta só um minutinho. E a gente já vai começar aqui, já vai começar a falar. Hoje é um assunto interessantíssimo, que é a sanidade mental em tempos de coronavírus. Cara, é um assunto que hoje tá muito em voga. Esse fato das pessoas estarem em confinamento, isso acaba
tirando você da rotina, acaba realmente tirando daquele seu exercício diário. E aí, opa, tô só tirar a notificaçãozinha aqui, pronto. Fui só falar aqui que era para eu desligar a notificação do meu notebook. Mas é isso, tudo que tira a gente da rotina, né, acaba mexendo um pouco com a nossa mente, com o nosso estado de espíritos. E aí vai ser justamente isso que a gente vai conversar hoje aqui com o grande psicólogo, já amigo aqui do escritório Bona Moreira Silva, em outras oportunidades, ele nos auxilia no nosso processo de seleção, então é um cara altamente competente. Antes eu vou fazer uma apresentação para vocês e vou chamar para a gente dar o start nessa live. É o Dr. Nathan Cunha, ele é psicólogo, pedagogo e psicopedagogo. Ele atualmente atua como psicólogo na clínica, psicólogo clínico, né, e com grupo terapêutico. Atende crianças, adolescentes e adultos na clínica Cuidarte, consultório Alimente, lá na torre empresarial do Shopping Rio Poti. E também presta assessoria de saúde mental, recrutamento e seleção para empresas. Ele presta esse serviço para a nossa empresa e é fantástico. Então, vamos chamar ele aqui, convidar ele para entrar conosco. Vamos lá. E quero agradecer às pessoas que estão entrando. É Samanta, Keila Cristina, Ana Dias, um abraço para você também. Todo mundo que está. Doutora Paloma, obrigado pela audiência. Gabi M. Rocha, Keila Cristina, K_Souza 8, muito obrigado. Doutor Nathan Cunha, boa noite, Olá, tudo bem? boa noite, tudo bom? Tá me escutando direitinho? Estou perfeito, tá? O seu áudio está maravilhoso, também estou conseguindo ver você. Mais uma vez, vou só te apresentar, já fiz as devidas apresentações, queria te agradecer por ter aceito esse convite, por falar desse assunto que eu acho importantíssimo nesse momento, que é a saúde mental. Eu acho que nesse momento de pandemia, isso mais do que nunca a gente tem que valorizar. E hoje nós vamos ter ele que vos fala aí, Dr. Nathan Cunha, que é psicólogo, pedagogo e psicopedagogo. Ele trabalha como psicólogo clínico e também em grupo terapêutico, que atende crianças, adolescentes e adultos na clínica Cuidarte e no consultório Alimente, lá na torre empresarial do Shopping Rio Poti, além de prestar assessoria de saúde mental, recrutamento e seleção para empresas. Doutor, boa noite. A palavra está com você para dar seu boa noite, já foi devidamente apresentado. Obrigado, boa noite, Vitor, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E pois é, né, muito feliz, muito honrado, né, com o convite para que a gente possa estar conversando, né, sobre esse tema, sobre saúde mental nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Nathan, vamos entrando, vamos logo começar. Primeiramente, eu queria saber de você, que eu acho que é um momento central daqui, a gente falar um pouco sobre a saúde mental. O que é a saúde mental? O que é esse assunto que está tão em voga hoje em dia? O que as pessoas precisam se preocupar da visão de um psicólogo, né? Porque a gente sabe que tem que se proteger muito da saúde do corpo, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel, fazer o isolamento. E a mente, como é que fica? A saúde mental, o que é que você pode falar para a gente disso? Bom, primeiro eu gosto de pensar assim, que a saúde mental ela está incorporada a tudo, né? Nós não somos um ser dividido, nós somos um ser em conjunto. Então, toda esses cuidados que você falou aí, físicos, né, que a gente precisa ter, e até de também dessas, como posso chamar, desses cuidados que a OMS vem passando, a saúde mental também precisa ser levada também em consideração, né? Porque eu acredito que uma influencia a outra em vários outros aspectos também. Mas assim, primeiro, eu acho difícil conceituar a saúde mental,
mas e até porque a proposta aqui é que a gente discuta, né? Que a gente converse sobre. Sim. Então, tanto eu, você, como quem está nos assistindo, que haja essa interação. Então, assim, o indivíduo ele precisa criar instrumentos e possibilidades para uma vida saudável. Isso no seu total desenvolvimento de suas potencialidades, né? Então, a mente é quando você tá bem consigo mesmo, tá bem com o outro e tá bem com o mundo. Acredito que essa saúde mental ela consegue ser explorada na sua, vamos dizer, na sua plenitude, sabe? Porque a gente sabe que assim, a gente não vive sozinho. A gente está dentro de um contexto, né? A gente está dentro de uma sociedade. Então a gente somos esses seres em relação e de relação, né? Então, quando essas relações são frutíferas, a nossa saúde mental também tem esses ganhos, vamos dizer assim, né? E aí eu gosto também Até de... porque a gente, o ser humano, ele não vive sozinho, né? Ele por Uhum, essência, ele vive em sociedade, uhum. não é isso? E Sim, aí os exatamente. reflexos e as relações que são dadas com os outros, isso acaba refletindo na gente, não é isso? Exatamente. Até porque, tipo, a gente é um ser no mundo. Então a gente recebe influências e a gente também influencia. Então há sempre essa troca, né? É. E aí eu creio que tenha ficado comprometido um pouco, em parcelas, ou pelo menos temporariamente, essa nossa relação humana, né? Uhum. De pessoas, a partir do momento da pandemia em que foi instaurado o isolamento, ou Sim, seja, sim. a gente teve, por um bem maior, claro, né? A gente tá visando um bem maior, a gente teve que se restringir. E aí eu te pergunto, o que é que pode ter de reflexo, né? Quais são as reflexões, o que é que a gente pode tirar do ser essencial que nós somos e do que nós Uhum. estamos vivendo agora. Ou seja, nós estamos sendo obrigados a ficar um pouco mais isolados, mas é temporário. Mas o que isso pode Sim. refletir? Bom, esse momento que a gente está inserido, né? Essa pandemia, essa crise social que a gente está vivendo, ultimamente eu tenho refletido muito com pessoas próximas e até com meus próprios clientes que eu estou atendendo online, como é que isso vem afetando e falando especificamente desse fenômeno, né, dessa pandemia. E aí eu venho, assim, trazer algumas reflexões, assim, porque a gente possa estar conversando sobre isso, assim. Eu imagino assim, antes, como era que a gente estava vivendo, sabe? Qual era o modelo de sociedade que a gente tinha, né? E aí, por exemplo, a gente vivia numa sociedade capitalista, consumista, sabe? Que exigia uma produtividade imensa, né? E era muito o excesso, sabe? Sempre muito ter. E aí vem um fenômeno desse, né? Que faz você parar para pensar como é que eu estava vivendo, né? E aí uma coisa que, pelo menos, meus clientes repercutiam muito isso, pelo menos em consultório, era que assim, as pessoas sempre queriam tempo, Vitor. Ah, eu quero tempo para estar com minha namorada, eu quero tempo para passear com meu cachorro, eu quero tempo para fazer um exercício físico, eu quero tempo para estar mais com a minha família, sair com meus amigos. Só que esse modelo de sociedade, né, que a gente já está falando aqui, meio que impedia isso, né? E aí vem essa crise para te dar tempo. Exatamente. E aí o que é que você está fazendo com o seu tempo? Estudando muito, eu particularmente. Eu te falo isso e até me identifico nesse ponto, Uhum, que realmente, quando a gente parou e refletiu, a gente chegou à seguinte questão, realmente, gente, eu queria tanto tempo e agora eu estou tendo um tempo, o que é que eu posso uhum, fazer? E isso abre até olhares para novas coisas do que, poxa, tinha tanta coisa que eu tinha vontade de fazer e a justificativa era, eu não tenho tempo, eu não tenho uhum. tempo.
Isso eu te digo por mim, por exemplo. Eu já até falei para os amigos próximos que quando eu sair da pandemia, eu vou aprender a tocar violão. Eu só não aprendo agora, eu já comecei a ver uns vídeos, eu aprendo agora porque não comprei um violão, não está aberto para Aham. comprar. Mas é uma coisa que para mim ficou, poxa, eu quero tanto aprender isso, já tem muitos anos e sempre você vai jogando para frente. E aí, é, é igual a doutora Guida expôs aqui, ela botou. E agora que nós temos tempos, nos sentimos perdidos, né? Sim, No que é o sentido do que é no sentido do que é realmente essencial. sim. Porque às vezes a gente estava, e você pode até dizer melhor do que eu, a gente vivia muito no automático e sem prestar muita atenção no que era Uhum. realmente. É bem isso, não? Sim, E essa sim. sensação, é normal essa sensação de estar perdida. E agora? Eu tenho tanto tempo, mas antes eu dizia que não tinha tempo nenhum. O que eu faço? É normal isso? Sim, é super normal, né? Porque, tipo, são sentimentos que afloram nesse momento, né, desse isolamento. E aí, o que me chamou a atenção na tua fala, que é interessante, e no comentário da minha querida Guida, beijo Guida, é que, assim, você só se deu conta que você quer aprender violão quando você teve um tempo para parar e olhar para si, né? Do mesmo jeito Exatamente. na coisa da Guida, né? O que é realmente essencial? E aí você precisa também parar para olhar para si, né? Tirar um pouco esse olhar do externo que a gente tinha e voltar esse olhar mais para esse interno que é a gente, né? Das nossas sensações, nossos desejos, né? E assim, o que me faz pensar é que esse automático que tu falou já é uma coisa enraizada, Infelizmente. agregada na gente, porque isso já vem de muito tempo, sabe? Desse modelo de sociedade que a gente tem. Então, muitas pessoas nem pararam para pensar nisso, né? Tipo, porque na sociedade tem como é que eu posso dizer? Essa linhazinha. Você estuda, você nasce, você estuda, aí você tem que passar na universidade, aí logo com 18 anos, aí você tem que arrumar um emprego bem sucedido antes dos 30, casar, ter filho e tudo mais. E aí você vai seguir nesse automático aí. E nem muitas vezes nem para pensar se é esse caminho realmente que você quer trilhar, né? Exatamente, exatamente. E às vezes, creio eu, você pode até me dar esse apoio, eu estou falando de Uhum. forma empírica, eu enquanto também Uhum. espectador da live, tirando até minhas próprias dúvidas, né? E Tá aí, às ótimo. vezes, quando a pessoa se vê com um tempo bastante para estar consigo mesmo, só com a sua Uhum. presença para pensar, isso tudo é questionado. Opa, a forma de Exatamente. vida que eu estou levando é essa que eu quero? Os Uhum. objetivos que eu estou procurando realmente são meus objetivos, são os objetivos dos meus pais, Do os outro, objetivos sim. do outro, do meu companheiro, da minha família, entendeu? E aí é que eu te coloco. E aí, nesses momentos, como é que a gente tende a manter a saúde mental? E aí eu vou incluir a pergunta nessa situação de crise, porque foi Uhum. essa situação de crise que nos colocou nessa situação, de Sim, colocar sim, você para sim. pensar e de você de frente com Uhum. você mesmo. Uhum. E aí, pô, é interessante o teu questionário, porque assim, agora que a gente tem esse tempo, né? Como é que tá esse olhar pra gente? Né? O que é que a gente está fazendo com esse tempo, né? Nesse isolamento, que eu nem gosto muito dessa palavra assim de isolamento, que me dá uma sensação de claustrofobia, sabe? Eu gosto muito mais de recolhimento, nesse momento de recolhimento, né? E agora, o que é que a gente faz? Que cuidados nós devemos ter, né? E aí, eu venho percebendo, e até um amigo meu, né, o Caio Vitor, não sei se ele tá por aqui, que é outro psicólogo que a gente anda conversando, e aí ele até questionou assim, que as pessoas não vivem muito os momentos, tipo aqui agora, o hoje. Por exemplo, a gente está nesse recolhimento, né? Esse isolamento social devido a essa pandemia. Mas muitas pessoas, elas estão com a cabeça lá, antes, sabe? Como se ainda estivesse No tudo passado. normal no passado. Ou então, muitas pessoas estão com a cabeça pós-pandemia,
quando acabar esse isolamento, sabe? E aí isso vem angústia, isso vem ansiedade. Só que a gente nem tá antes e nem tá após. A gente tá agora, né? E aí isso me faz assim pensar, será que as pessoas estão entendendo o significado desse acontecimento histórico, né? De voltar, como tu mesmo disse, esse olhar para si, de olhar para o seu autocuidado, para a sua saúde mental, né? Para o seu autoamor. Porque se a gente não aproveitar esse momento com sabedoria, com serenidade, sabe? Isso vai passar. E a gente vai perder, por exemplo, uma grande oportunidade, por exemplo, de entrar em contato com a gente mesmo. Então, porque a gente sabe que, primeiro, você está em restrição de muitas coisas já é estressante. Sim. Você sabe que quando você... eu te conheço, então eu sei que você faz terapia, maravilhoso. E quando você para entrar em contato consigo mesmo, também são desafios, também são coisas novas, também que pode gerar um estresse. Então, será que essas pessoas estão dispostas a isso tudo, né? Então, fica esses questionamentos aí. E aí, quando tu fala, como é que eu trago essa saúde mental saudável, né, em período de crise? E aí eu penso assim, é uma ótima oportunidade para que a gente reveja os nossos objetivos, reveja quem nós somos, a nossa vida, como que a gente está levando a nossa vida, as nossas potencialidades, os nossos desafios. E porque assim, eu acredito muito, tem uma frase de um grande teórico que eu gosto, do Carl Rogers. A gente só muda quando a gente se dá conta, né? Então a gente tem que parar para ver, para enxergar uma possível mudança, né? E aí, Vitor, eu fico assim pensando, você só pode buscar estratégia quando você se conhece. Exato. Porque senão não vai fazer sentido. Eu posso, lá pra frente, a gente pode até citar várias dicas de melhorar essa saúde mental. Mas você precisa saber o que é que faz sentido para você. Mas aí, Natan, eu até te pergunto pela tua Uhum, experiência. uhum, Na grande maioria das vezes, não é fácil você se ver e você ver que tem que mudar algo, que tem que realmente dar um 180 graus na sua vida sim, para você ter uma vida melhor, não é isso? O que é que sim. você vê assim na prática quanto a isso, quando as pessoas se veem frente a frente e veem ou já ultrapassaram essa fase de ter que se olhar e acabam se deparando você com você mesmo e vê que tem muita coisa que tem que mudar. Sim. E é interessante, provavelmente num processo terapêutico, que é assim, cada pessoa, ela tem o seu tempo, né? Cada pessoa, ela tem a sua singularidade, né? Então, cada pessoa todo mundo está reagindo de uma forma diferente nesse momento de crise, nesse recolhimento, né? Então, tem gente que consegue continuar nessa produtividade, tem gente que não consegue tanto, tem gente que está conseguindo levar de uma certa forma com tranquilidade, outras nem tanto. Por quê? Porque o ser humano ele é diferente. O ser humano ele é complexo, né? Então, e ele é esse ser biopsicossocial, comunitário, espiritual e tudo isso. Então, cada pessoa precisa encontrar a sua forma de readaptação, o seu jeito e o seu tempo. O que me faz pensar em uma outra coisa. Nesse momento, como eu te falei, muitas pessoas estão ainda pensando lá no passado, sabe? Então, chega muita pessoa para mim, mas eu não tô conseguindo fazer nada, eu tô improdutivo, sabe? Eu não consigo estabelecer minhas metas e cumpri-las. E aí eu fico pensando, mas será que essa pessoa está se dando esse tempo de acomodar as coisas, de entender esse momento, de se entender, de saber como é que essa pandemia está Uhum. lhe afetando, né? E aí realmente um momento de parar e olhar para si, né? De se perceber, de saber quem você é. E aí eu fico pensando assim, depois disso você busca estratégia.
E aí eu tenho, até tô me recordando aqui agora de um exercício que eu faço na clínica com alguns clientes. E eu aprendi até com uma outra psicóloga maravilhosa daqui, que é a Mariane Eveline. Que é assim, a pessoa ela tem que ir listando, por exemplo, suas qualidades, seus desafios, seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. E aí tem uma outra parte que é o que eu faço e eu gosto. O que eu faço que não gosto. Não gosto. Ou o que é que eu não faço, mas gosto e não estou fazendo. O que é que eu não faço e não gosto. E aí, pela minha experiência clínica, quando eu faço esse tipo de experimento e de recurso com os meus clientes, eles se dão de conta de muitas coisas. Por exemplo, que eles não se conhecem, não sabem os seus pontos fortes, que não sabem o que é que tem que melhorar, ou que está fazendo uma coisa que é altamente improdutiva para ele, que não faz sentido, mas como tu mesmo disse, que ele está ali no automático, ou que ele está deixando de fazer, por exemplo, tocar violão, que tu sempre quis fazer e que tu nunca tinha se dado conta ou nunca tinha parado para pensar, né? Tipo uma coisa que tu gosta e não tá fazendo. Exato. Inclusive, Né? e aí, se você me permite, foi você Claro. que aplicou esse exercíciozinho pra gente aqui, até falando. Sim. Aplicou pra gente lá no escritório esse exercício. Sim. O Nathan já fez alguns treinamentos lá para nossa equipe, pra gente, bem interessante. E aí, até pra gente fechar esse tópico, seria um momento, a Raquel Germana Uhum. falou, talvez de olhar para as coisas pequenas, Nathan, assim, para as relações, para Sim. apreciar, sei lá, um céu bonito, uma música Uhum. gostosa, aproveitar um momento, pensar em pessoas que realmente dá saudade por você não estar aqui longe, não poder ver. Esse é um momento propício para isso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tá na lua cheia, né? Queria saber se quem tá aí nos assistindo, se já deu uma olhada na lua hoje. Eu confesso que não. Pois é. E aí vem muito disso, desses micropassos, dessas microconquistas que a gente está tendo a oportunidade, né, de estar vivenciando. Como tu mesmo disse, olhar uma lua, ver um pôr do sol, sentir o gosto melhor da comida. Isso são pequenas coisas, de prazeres pequenos que no decorrer da nossa correria passada, às vezes passava despercebido, né? Falar, por exemplo, eu tenho feito uma coisa que tem me feito muito bem nesse recrutamento meu, assim, sabe? Conversar com amigos que fazia tempo que eu não conversava. Sim, Tipo assim, em um dia eu tiro uma pessoa para conversar lá na minha listinha, que tá com isso é meses que eu não interessante. converso, né? Isso é E quando interessante. você vê o papo flui tão naturalmente, e são coisas tão legais, e você começa a rememorizar muitas coisas, vir tantas lembranças que você já teve com aquela pessoa, né? E com certeza se eu tivesse naquele mundo louco que a gente vivia antes, eu não estava fazendo essa experiência, por exemplo, Sem dúvidas, sem né? dúvidas. Então é aproveitar realmente essas pequenas coisas, como tu mesmo disse. Vamos lá, gente. Ah, Vamos, tem e outra gente que já olhou coisa. a lua, tem gente que não olhou, então, na hora que Olha acabar que a live, vai lá e legal. aproveita para ver, viu? E Natan, deixa eu te Diga. perguntar, agora vamos lá. Pergunta. Uhum, E do ponto de vista clínico, quais são uhum, assim os sintomas e os sinais de que eu estou passando por uma situação ou é de nervosismo, ou estou tendo uma crisezinha de ansiedade, ou não tá legal, ou poxa, tem alguma coisa que não tá sendo legal, tem alguma coisa de uhum. errado. Quais são os sinais que são dados assim do corpo, da mente, como um todo? Vamos lá. Nesse momento de crise, é interessante entender o seguinte, Vitor. Que esses pensamentos, esses sentimentos, vamos se dizer, negativos, entre aspas, que eu nem gosto muito desse termo, mas vamos lá, são comuns, né? Sentimentos como tu mesmo disse, ansiedade, tristeza, solidão, oscilação de humor, medo, frustração, sabe? Insegurança, como é que eu posso chamar? Um certo desamparo, ou um tédio, acho que a gente já está indo para Desânimo, talvez. desânimo. A gente está indo para a terceira semana, acho que,
dessa reclusão, né? Eu acho que foi nós ficamos, foi dia 17, É. 18. Então vai Então, aí tipo, para a terceira semana. muita gente vem chegando também para mim com sinais de muito tédio, sabe? Então, e aí a gente até estava lendo um artigo de uma brasileira que já estava lá na Europa, que já vivenciou isso há algum tempo, né, dessa crise, que os sintomas, eles vão mudando tanto de pessoa para pessoa, como de semana para semana a semana, né? E aí é interessante você ver isso na prática. Como era que eu estava na primeira semana? Como era que estava a minha rotina? Como é que estavam meus afazeres? E na segunda semana? E na terceira semana? Porque isso também reflete muito sobre de como que você está lidando com isso, né? E aí, todos esses sentimentos negativos, né, que eu citei aqui, desses sinais e sintomas que podem estar aparecendo para todo mundo. Inclusive, eu até queria perguntar para a galera aí quais são esses sinais, esses sintomas que eles andam percebendo neles mesmos, para a gente ver, né? É interessante. Até isso aí eu também falo enquanto espectador, vou ser o primeiro a Uhum, responder. Assim que estourou realmente isso, né? Talvez nos primeiros dias ou ali na primeira, uhum, no finalzinho da primeira para o começo da segunda, deu um pouco de insegurança. A palavra foi essa. Até porque uhum. a gente via muita coisa na televisão, né? A televisão Sim, bombardeou também muita coisa muito, que deixou a muito. gente. Então há muita incerteza. Eu falo agora pela gente que é empresário, que, né, Uhum, tem um negócio para tocar, tem pessoas que trabalham conosco, que dependem de conosco. Nós temos uma equipe aí de mais de 15 pessoas, então é um grupo legal de pessoas. uhum, Então, deu um pouquinho de segurança, incerteza. E agora, o futuro, como é que vai ser? Eu, pelo sim. menos, no começo, sentia isso. Entendeu? E aí, e tu trouxe uma coisa interessante, dessa exacerbação de notícias, sabe? Porque a gente vê que não é só uma coisa que gera, são vários fatores. Uhum. Por exemplo, que a gente pode estar citando, é, esse excesso de informação que está principalmente mais no início, mas estava adoecendo muitas pessoas, muito, muito mesmo, porque gerava toda essa incerteza, esse medo, esse receio realmente. Outra coisa, mudança na rotina, né? Um pessoal que tinha que são as pessoas que são mais pragmáticas, que tinham uma rotina toda bem definidinha, e do nada você perder isso daí, é um É choque muito complicado. grande, é complicado. E ainda mais, por exemplo, eu sei que a gente conversa, então eu sei que vocês continuaram mantendo o home office, então trabalhando todas aquelas coisinhas. Mas as pessoas que não tiveram essa oportunidade, por exemplo, né? Então é realmente uma energia muito grande de reorganização, né? E eu fico pensando também, muitas pessoas a gente precisa desse contato. Então, tipo, esse distanciamento físico também causa um pouquinho dessa angústia, né? Por exemplo, você ter que estar longe dos seus pais, você não está podendo ver porque eles estão no grupo de risco, né? Ou então já Uhum. um cliente meu teve que se afastar da família, dos filhos, porque ele estava trabalhando nos hospitais. Então, para não levar isso para a família, ele teve que alugar uma outra casa para poder passar isso. Então, são questões muito angustiantes que geram esses sintomas. E outra coisa também que me chegou muito foram mais duas coisas. A sensação da perda da liberdade, que também isso me fez refletir muito. Até uma amiga minha disse assim: eu tô com vontade de ter a liberdade de ficar em casa. O De escolher poder, estar em casa, o o poder, poder né? E aí, Nathan, essa questão do poder fazer, não necessariamente o que você vai fazer, o que você vai, mas o poder escolher. E aí a Sim, Tuane até falou aqui, eu vi rapidamente, que tem, assim, os idosos eles estão sofrendo muito por isso, não? sim, É mais do que sim. os mais jovens. Sim, porque os idosos, além deles estarem nessa população mais crítica, né, uma população de mais risco, tem todo esse estresse de pegar, né, de ser contaminado e ter um quadro mais agravado. Tem toda a questão também já ele já tem as mobilidades já reduzidas. Você Uhum. fechar mais isso é muito
né? Por isso, e ainda mais tem toda outra coisa. Eles são de uma outra geração. Por exemplo, a gente tem um celular para estar interagindo, Verdade. de estar vendo uma live dos cantores que está muito na moda agora, de estar trabalhando home office, mas muitos desses idosos não têm isso. Os idosos de 70, de 80 anos. Então, é interessante quem convive com essas pessoas conversar realmente com elas. Ter um diálogo, saber como é que elas estão sentindo, para que elas possam desabafar, para que elas possam se sentir realmente pertencente de novo a esse mundo que está totalmente novo, né? Então, é um grupo que precisa de mais cuidados, porque eles são mais restritivos, né, do que a gente, vamos dizer assim. Não, sem dúvida. Eu vi até na internet uma foto de um senhor parado na porta e ele olhando para uma pracinha. Ele já era um senhor de uma idade bem avançada. E todo final da tarde tinha uma praça na frente da casa dele, em que a diversão Uhum, dele era todo final da tarde ele dar uma volta na praça, uhum, sentar, conversar com o feirante que tinha, o rapaz dono de um botequinho ali, uhum, conversava, dava a volta dele e voltava para casa. E uma foto bem triste, realmente, porque ele estava olhando e não podia fazer mais aquilo. Ou sim. seja, uma coisa bem simples, uma coisa que estava na frente da casa dele, né? Tão perto, Então, mas tão longe. tão perto, mas tão longe. Então, cuidado redobrado com os idosos, Sim. realmente. E Eu aí a só. gente cai justamente num outro Uhum, gancho que é muito legal, que eu acho que muita gente quer ouvir. Quais são as uhum, estratégias que a gente tem para enfrentar esse isolamento? Você, enquanto psicólogo, você, uhum. enquanto profissional, o que é que você pode falar para a gente fazer ou enfrentar de uma forma mais tranquila, mais razoável? Bom, a primeira dica, que até para quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla, já não é de hoje, até porque eu acredito muito nisso e pratico muito isso, é assim, ficar no presente. Viver um dia de cada vez, sabe? Porque isso diminui, inclusive, aqueles sintomas que a gente falou, inclusive o estresse, sabe? Então, monte pequenas tarefas, pequenos passos que você possa fazer durante aquele dia. Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho para deixar. E claro que eu posso estar aqui enumerando várias coisas, mas eu quero lembrar de uma coisa. Do que eu for meramente falar aqui, não vá fazendo tudo. Primeiro ponto. Sim. Sinta Não que tente tem abraçar o mundo. não dá certo, sabe? E sair de novo daquele negócio da produtividade. Uma outra psicóloga daqui, a Denise, ela falou uma coisa que eu achei interessante, que é sinta-se o chamado. Então, até para os lazeres, até para as atividades, como passar esse tempo, sinto porque, tipo assim, não adianta eu dizer assim, ó, seguinte, você tem que meditar. Meditar é bom, ok, mas pode funcionar para mim, mas não pode funcionar para você, Não tem uma receita entendeu? pronta. Não tem uma receita pronta, mas o que é que a gente pode estar dizendo? Que, tipo assim, por exemplo, uma coisa que isso tá me chamando muita atenção, muita gente acha que contato é presença física. Ai, queria mandar um abraço pra Juliana Batista, que acabou de entrar. Beijo, Ju. Ela entrou e eu lembrei. Contato não é presença física. Contato é relação. Então, você pode até estar recluso, mas você não precisa estar distante. Então, faça aquela velha ligação, sabe? A ligação para a pessoa ouvir sua voz. Perfeito. Ou então faça uma videochamada com alguém que você gosta, alguém que você ame. Isso é contato. Porque isso é relação. E amizade, carinho, afeto, você não precisa dar fisicamente. Você só precisa ser. Você só precisa ser amigo, entendeu? Você só precisa ter esse carinho, esse cuidado com a pessoa. Então, isso faz deixar esse período menos pesado, menos tenso, sabe? De você realmente estar distante, mas estar próximo das pessoas. É uma outra dica que eu dou, né? Outra coisa que eu gosto também é de você aproveitar esse tempo para explorar suas potencialidades. Por exemplo, como tu mesmo disse, que eu adorei esse exemplo, eu tô pegando desde o início da live, do violão. Tu não comprou o violão, mas tu já tá vendo
assistindo videoaulas. Então, busca um hobby. Busca alguma coisa que você queira fazer. Novas formas de se expressar. Tipo, no teu caso, foi buscar violão, mas você pode... Tem outra coisa mais perto, eu tô aprendendo a cozinhar. Como eu moro sozinho, Olha! já aprendi aí a fazer uma macarronada, uma carne, um negócio. É interessante, tô até Quando, gostando. quando passar, me chama aí, viu? Ah, pode deixar, já tá marcado já. Ótimo. E aí, tenta ver, por exemplo, desenho. Você desenhar, você pintar, Interessante. você ler, você contar uma história para o seu filho, você brincar, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa é jogo de tabuleiro. Amo. Até a outra amiga minha, a Juliene Cavalcante, entrou aqui e ela sabe que eu amo. Tipo, a gente tem reunido, eu, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, e a gente tá jogando, sabe? E aí isso passa o tempo, a gente se diverte, a gente se conecta com as pessoas. Deixa eu pensar aqui em outra coisa que as pessoas estão pedindo aqui. Manter uma rotina, eu acho importante, né? Manter uma rotina. Mas assim, uma rotina flexibilizada. Você tem um tempo para você tomar seu cafezinho, para você estipular um tempo para você trabalhar ali, você ler um livro, você conversar com suas plantas, você tomar um banho relaxado, estipular a sua horinha de sono, que eu acho importante, sabe? Porque, por exemplo, sono, alimentação saudável, exercício físico, são coisas que vai fortalecer a tua imunidade. E isso é que o vírus se alimenta. Que quando você tá com essa imunidade baixa, você está mais suscetível. Entendeu? Então, continue mantendo uma boa alimentação na medida... E, claro, tudo isso na medida do possível. Dentro das suas possibilidades. Né? Manter um sono regular. Deixa eu ver o que mais. O Outra exercício é coisa... bem legal, tem uns pocket, uns aplicativos, que são exercícios rápidos, de 5, 10 minutos, alongamentos, coisas Olha para se aí. fazer em casa, Uhum. entendeu? Outra coisa Yoga, também que como eu a acho... Emanuele falou, Olha aí, ó. Ganhou coisa boa. Meditação. meditação. Olha, outra aqui diz que Caio Vitor, te amo. Adoro conversar com as plantinhas dele aí. É um bom rede de proteção, né? Outra coisa que eu acho importante é você se conectar com a sua espiritualidade também. Importantíssimo isso. Seja ela qual for, sabe? Seja ela qual for, acho muito importante. E, por exemplo, filmes, séries, tem várias plataformas que disponibilizaram, né, algum tempo de graça, então você pode estar baixando. Uma coisa interessante. Eu até indiquei para uma cliente fazer um diário. Um diário, tipo, o que você quiser escrever, sabe? Interessante. E aí, cada dia você vai escrever. Cada dia não, quando você sentir necessidade, você ir lá e vai escrevendo. E aí você bota como é que foi seu dia, que sentimentos você teve, que aprendizado você tirou daquilo. Mas o que eu acho mais interessante de todas as estratégias que a gente está falando aqui, Vitor, é dizer o seguinte: não se cobre, não se culpe, não, como é que eu posso dizer? Não fica com aquela ideia de julgamento seu, sabe? Por quê? Porque isso não ajuda. Então, todo mundo está experienciando. Porque, como tu mesmo disse, a gente não tem uma receita de bolo. Isso são estratégias. Se você sentiu o chamado, vá lá e faça. Mas, se hoje não deu certo, mas amanhã você pode fazer. E assim vai adaptando as coisas. Vai adaptando aos seus modos, ao que você gosta. E é sempre aquela tentativa de ajustamento, sabe? E a principal a primeira, fixa no hoje. Isso é perfeito. Fixa no hoje, cria uma rotina e vai tentando encaixar coisas diferentes na Sim. sua vida. Seria o resumo, talvez, seria isso. Sim, sim, Entendeu? sim, sim, Eu sim. até vi Uhum. alguém, agora eu não vou lembrar o nome, mas falou, adora estar com o cachorro dele, ou seja, um animalzinho de estimação, quem tem, brincar, Uhum. trocar esse carinho, os animais, poxa, são altamente carinhosos. Sim, Quem não sim, gosta de carinho? Então é exatamente. basicamente isso. E aí, para a gente finalizar aqui, para a gente passar para algumas perguntinhas que eu selecionei, Uhum. quando é que a gente, então, deve procurar uma ajuda profissional, Nathan? Apesar de que ainda, infelizmente, ainda tem muito preconceito Uhum. das pessoas na sociedade de procurar um psicólogo, de cuidar da saúde mental, entendeu? E aí não percebem que corpo
e mente estão interligadas. Assim como você vai no Sim. cardiologista, assim como você vai, Uhum. sei lá, no pneumologista quando tem algum problema, não tem problema nenhum você procurar um psicólogo para você, né, reaver a sua saúde mental, para ela ser. O ideal é que ela nunca fique ruim, sempre fica bom, Uhum. mas caso ela fique ruinzinha, a gente procura um profissional. Quando é que, assim, a gente chega a esses níveis Pronto. de, opa, Uhum. peraí, eu acho que eu agora tenho que procurar um profissional. Isso ou pra gente ou pra alguém que esteja convivendo com a gente, né? Porque às vezes Uhum. é um amigo, às vezes é um parente, um Uhum. tio, alguém da nossa convivência, um amigo. Bom, vamos lá. O primeiro ponto, acho que você vai entendendo os sinais, né? Quando você já não começa a, por exemplo, a conseguir se ajustar sozinho, quando esse sofrimento já fica um pouco exacerbado, né? E você não consegue mais lidar com aquilo ali. E quando começa a interferir em outros contextos, né? Quando você começa a já mudar exacerbamente, quando esse humor já está muito oscilado, e aí, tipo, uma coisinha já vira uma coisona. Ou, por Uhum. exemplo, você tem um problema no seu trabalho e já começa a afetar no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, e assim sucessivamente. E aí, o que eu acho interessante é que, assim, não existe em buscar ajuda. É uma coisa, não é fraqueza, é coragem. Sim. Porque você está dando um voto de confiança para você de novo. Você é o primeiro passo para aquele nosso autocuidado, nosso autoconhecimento que a gente falou antes. E aí uma coisa que tu falou, também não espere chegar nesse estopim, sabe? Não espere você não conseguir mais se ajustar. Busque uma ajuda para o seu autoconhecimento, sabe? Para saber o que é que você gosta. Por exemplo, dentro nessa live aqui, você se percebeu que você não sabe muito sobre você, já é um indício, por exemplo, sabe? E aí, o que eu gosto também de ponto é que, assim, como você mesmo disse, a gente não consegue dar receita de bolo porque as pessoas são diferentes. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, principalmente da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, a gente não dá o bolo para a pessoa. A gente, como é que eu posso dizer? Caminha com a pessoa para ela encontrar a sua receita. Sim. A gente está ali do lado, a gente dá aquele suporte, a gente oferece ferramentas, sabe, científicas, testadas. Então a gente caminha junto, mas a gente não dá a resposta. A resposta já está dentro da pessoa. Ela só É precisa a própria acessar. pessoa que vai achar, né? Sim, a gente só está ali para Ali o auxiliar, que para vai ser um facilitar. facilitador, digamos assim. O Sim, profissional vai ser um facilitador de você se autoconhecer, sim, exatamente. viu? Nathan, Oi. cara, eu acho que assim, do roteiro que a gente tinha, acho que a gente explanou bem os tópicos que a gente colocou aqui. E tem aqui algumas perguntas que eu queria te fazer, de algum o pessoal que Pode mandou. fazer. Ah, um foi a Guida, mandou também. No caso, para quem está trabalhando em casa, em home office, né? E passando Uhum. por essa pandemia, e trabalhando mais, como manter o equilíbrio? E tem mais duas aqui que eu creio que seja foi a doutora Guida Scarlett que fez essa pergunta para a gente. E tem mais duas perguntas. Uma foi da doutora Alderane Lima. Ela perguntou para a gente aqui como manter a mente concentrada, quais as Uhum. atividades para manter a mente sã nesse momento da pandemia. E outra, que eu creio que seja pelo mesmo viés, o doutor Raider Teixeira, que Uhum. perguntou ansiedade pelo momento e também pelos compromissos adiados, como controlar? Creio Pronto, que vamos lá. sejam três perguntas feitas de forma diferente, mas objetivando a mesma coisa, é como manter o centro, né? Como Bom, que dentre essas, eu queria só ressaltar essa última, que eu não sei quem foi que mandou, principalmente os homens possuem receio em procurar ajuda. Lembre-se, um homem prevenido vale por dois. Eu achei sensacional e queria só comentar rapidamente isso daqui. É muito essa frase é interessante. conhecida.
Quem Não disse é? essa frase foi. Aí tu conhece quem disse a frase? É coisa boa. Conheço, depois eu te falo em off quem foi que. Tá ok. Tá bom. E eu acho interessante comentar sobre isso porque, assim, os homens, a gente sabe, que são os que mais têm receio, que mais têm preconceito em procurar essa ajuda, né? Verdade. E por quê? Porque a gente está numa sociedade machista, a gente está numa sociedade que bloqueia esses sentimentos masculinos, que a gente foi aprendido várias coisas, que homem não pode chorar, que homem não pode ser sensível, que terapia masculina é besteira. E aí, o que é que acontece? Isso repercute, mas vamos lá. Isso repercute muito na sociedade que a gente está vivendo hoje. Por isso que o alto índice de mortes por suicídio dos homens, por isso que o feminicídio está muito alto. Então era só um ponto que eu não podia deixar passar, né? Ótimo. E aí, sobre as outras Respondendo a perguntas, pergunta dos nossos bom, espectadores, como, basicamente é essa, é como manter o equilíbrio, né? uhum, Como não pensar no que no momento, no momento assim, criar uma grande ansiedade e no que foi uhum, adiado, certo? E como manter esse equilíbrio para quem está trabalhando em home office, né? De não se dedicar demais ao trabalho bom, e esquecer um pouco da vida, que já foi planado, mas eu acho interessante fazer sim. um compilado finalzinho aí. A gente já está Bom, passando de 50 minutos de live. eita, pois vamos lá. Então, primeiro eu vou destacar de novo a questão de você viver o hoje. Primeiro, para a Guida que perguntou, a gente não sabe quando é que isso vai acabar. Entendeu? A gente pensou que ia acabar agora, no meio do mês. Já foi prorrogado para o final do mês. E aí, não pensar muito nisso. Como eu falei, vive o hoje. Estabelece pequenas metas. Pequenos objetivos, os micropassos. É interessante que diminui, inclusive, essa ansiedade do pós. Certo? Outra coisa, mantenha a rotina, minimamente. E aí, o que eu acho importante de você destacar na rotina não é você acordar e trabalhar, no caso do home office, sabe? Estabeleça, tome um banho relaxante, tome um café, tire o pijama, porque tudo isso você já está se preparando. E o seu cérebro já vai começar a imaginar que você realmente vai precisar dele para você trabalhar mais tarde. Então tem toda essa energia antes. Tire um tempo para você lanchar, né? E estabeleça. Porque o importante, principalmente no home office, em qualquer coisa, não é a quantidade de hora trabalhada, é a qualidade de hora trabalhada. Então, saiba quando você está sendo produtivo e quando você não está. E respeite o seu tempo. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Não poderia ter havido uma finalização melhor, doutor Natan. Espero que eu tenha Meu respondido amigo, os meninos. eu, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que já deu aí, já acendeu uma fagulha para quem está nos assistindo de realmente procurar se conhecer, para tentar se acalmar, para ver que não é Olha, uma ó. coisa isolada. Ó, o que a Samantha acabou de publicar. Samantha, te amo. Para o trabalho não virar uma fuga. Porque o trabalho também tem que ser prazeroso. Você não pode se entupir de trabalho e se esquecer de você. Você não vai estar aproveitando essa pandemia, esse recolhimento para fazer uma coisa útil por você, o seu autoconhecimento. E você não precisa ser produtivo o tempo todo. O ócio também é importante. Você não precisa sobrecarregar o seu cérebro nisso. De novo, respeite o seu tempo. Respeitar o tempo. Então, é com essa frase final que a gente vai ficando. Gente, respeitar seu tempo. Você não está sozinho, todos estão passando por isso. Não se preocupe, dá um pouquinho de receio, porque, enfim, são sentimentos normais. O importante é saber Uhum, como lidar com eles, sim. né? Não, que isso não se torne uma coisa destrutiva para você mesmo, para sua mente, para sua saúde mental. E, no mais, eu queria agradecer, Natan, muito, muito, muito obrigado. Foi bastante esclarecedor e eu estou aqui, por mim, eu passava mais 1, 2 horas aqui conversando. Felizmente, o Instagram, ele limita, né, a gente só por 1 hora, Vai mas nos eu quero barrar. agradecer você, publicamente, em nome do Bona Moreira Silva, em nome de toda a equipe, em nome dos sócios nominais, doutor Paulo Vitor, doutora Emanuele Gomes, por aceitar esse convite, você que é um parceiro nosso aí de longas datas.
Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. E aí eu deixo a palavra para você deixar a sua frase final, fazer sua despedida como você preferir. Bom, primeiro eu quero agradecer Vitor, a Emanuele, ao Paulo Vitor, que são meus amigos pessoais, né? E acima de tudo, colegas de trabalho. É muito bom fazer parte da família, que eu sempre brinco, fazer parte da família BMS. A gente já está Verdade. numa longa caminhada junto aí. E obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho de sempre. E o que precisar, a gente estamos juntos. Espero que tenha sido esclarecedor. Adorei Demais, o feedback demais. das pessoas aqui, a interação, né? Era muito isso, era a nossa proposta, era uma conversa. Exato. Não estamos aqui como detentores da verdade, do saber, a gente estava apenas conversando, dialogando e refletindo sobre, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo principal, viu? Sim. Muito obrigado, doutor Natan. Eu quero agradecer a Obrigado, eu que todo mundo agradeço. também que ficou Sim, assistindo, viu? obrigado. Obrigado a E que o cada um povo que foi ver a entrou. lua, tu viu? Como é? A O lua, povo né? foi ver a lua aí, que estão dizendo. Eu vou já ver também ali. E aí, o bacana foi isso, que a nossa proposta é essa, é ter vocês participando, é vocês Sim, conversando, é vocês colocando o que é que vocês estão sentindo, é vocês interagindo conosco. Creio que a gente atingiu bem o nosso objetivo. sim, sim. Espero que a gente tenha ajudado da melhor forma possível, ter levado algo que acrescente realmente na vida de Hum. vocês. É um projeto que para a gente também é novo dessa live, mas 2 dias seguidos, poxa, sendo Vocês estão fenomenal. arrasando. A programação tá incrível. E aí, eu quero lembrar só que essa live vai ficar salva por 24 horas no Instagram e a gente também vai baixar e deixar ela lá permanente pro YouTube, lá no nosso YouTube, lá no canal do nosso YouTube. A gente vai deixar lá, se daqui próxima semana você quiser ouvir novamente uma conversa, estiver se sentindo assim, quiser botar, é só ir lá no YouTube que vai ter a live todinha. Amanhã vai ter novamente live às 20 horas, vai ser com a doutora Élida, vai ser com a doutora Élida, membro da OAB, ela é ouvidora da OAB, e muito legal, a gente vai soltar já já a propagandazinha, qual vai ser o tema que vai ser discutido, mas não perde não, vai ser muito legal. E do mais, gente, antes que Estamos derrube a aqui. gente, falta só um minutinho. Muito obrigado a todo mundo. Espero todo mundo aqui novamente amanhã às 20 horas. Natan, meu amigo, um abraço. Fica Cheiro, bem. querido. Tchau, Tchau, tchau. tchau.